Bom dia, pessoal. Tô só esperando a Débora entrar. Deixa eu botar aqui, deixa eu procurar ela aqui. Oi. Só um pouquinho. Ai, ai, ai. Débora, você me vê? Tá, então deixa eu te achar aqui. Estranho, não tô te achando. Débora, sai e entra de novo, por favor. Quando você sair e entrar de novo, vai aparecer uma mensagem para solicitar participar do vídeo ao vivo. Se puder fazer isso. Obrigado, Mônica. Deixa eu ver. Não tô te encontrando, Débora. Deixa eu só escrever uma coisa para ela aqui. Achei. Oi, Bom Débora. dia, bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu agora, no meu celular aqui, eu consegui fazer. Bom dia, Paulo. Bom dia a Estou... todos que estão ouvindo. Desculpem a certa demora. Não, esse se encontrar aqui é sempre uma tensão. Eu só não estou conseguindo agora ajeitar. E eu confesso que eu não sou experiente. Então, Débora, só me dá um minuto. Aqui. Sim, ficou melhor. Então, a gente já está com bastante gente, a gente já está no horário, e como o tempo voa nesse Instagram, a gente já começa para poder aproveitar bem o tempo. Então, eu sei que você está acompanhando, né, Débora? Então, não precisa nem recapitular. Eu acho que essas 1.300 pessoas estão aí, elas também estão de fé, acompanhando, querendo entender. E o que eu tenho dito sempre, façam essas discussões nos seus estados, nas suas redes, porque, obviamente, tem questões aqui de âmbito nacional, que eu acho que a gente pode pensar numa escala maior, mas eu estou mais direcionado e dialogando com as pessoas aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, né?
eu vi aqui, tem a Jesus, que é uma querida lá do Ceará, que é uma super militante do fórum, tem pessoal de Camboriú, que eu vi aí, de um monte de lugares, Belo Horizonte. Então, eu preciso dizer, né, que eu tenho focado as discussões mais aqui no Rio Grande do Sul, porque é o estado que eu estou, que eu moro, e, e cada estado tem suas particularidades, né? E eu comento isso, inclusive, para falar um pouco da atuação do TCE aqui no Rio Grande do Sul, que faz um trabalho muito interessante no âmbito da educação infantil, depois a Débora pode falar um pouco mais, que é a radiografia da educação infantil, onde mapeia população de 0 a 6 anos, matrículas de 0 a 6 anos, e a partir desses indicadores é que a gente vai sabendo, por exemplo, a respeito do acesso das crianças ao serviço educativo, aos espaços de educação. E isso é uma característica do TCE aqui do Rio Grande do Sul, assim como uma característica do Ministério Público do Rio Grande do Sul ter os promotores regionais de educação. Então, cada estado tem suas particularidades. É óbvio que a gente pode fazer essa discussão, ela colhe uma discussão maior, mas é preciso reconhecer também que aqui tem as discussões do estado, que é o que mais eu estou preocupado nesse momento. Dito isso, eu quero agradecer, Débora, a ti, que foi super solícita e topou participar desse ciclo de conversas, que ele surge de uma preocupação minha com a situação, surge com a preocupação de a gente ver a discussão do retorno à escola de à educação, retorno das atividades educativas. Está sendo anunciada agora, quando nós estamos numa curva de óbito subindo, não estamos descendo, né? A gente só está subindo. Quando nós estamos começando um período mais frio, e não é o pico do mais frio, do período mais frio, e quando se anuncia, de um modo geral, que se pretende fazer isso pela educação infantil, sob o discurso de que porque as crianças não adoecem, né? E aí, quando eu começo a ouvir isso e ouvir junto, não, as crianças adoecem, eu disse, tem uma coisa aí para a gente discutir, aí a gente começou a fazer essa discussão, mas eu entendo que essa é uma discussão que é muito complexa, ela passa por diferentes lugares, cada pessoa que eu convidei para conversar aqui foram pessoas que deram uma perspectiva mais de problematização. E a ideia nem é responder, mas é a gente entender a complexidade, né? E aí, Débora, eu te agradeço imenso você ter aceitado participar dessa conversa. A Débora é auditora fiscal do Tribunal de Contas do Estado, aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu vou te lançar a primeira pergunta, Débora, que é uma pergunta que eu tenho feito para alguns aqui, sobretudo quando foge do escopo aquele que a gente, quando pensa em educação, logo associa. E, e aí eu acho que eu preciso que você situe para as pessoas, e também para mim isso vai ser muito interessante, porque eu acho que eu conheço a atuação do Tribunal de Contas até a segunda página, né? Até aí. Eu queria que você falasse um pouco, assim, resumidamente, qual é a relação do Tribunal de Contas com a educação infantil e talvez tu já pudesse contar um pouco daquilo que você me enviou, né, lá na semana passada, que foi, por exemplo, aquela cartilha que vocês vão, de orientações que vocês vão discutir com os gestores a respeito do gestor de Porto Alegre, por exemplo, de não ter o corte de repasses para as escolas conveniadas, como é que é a atuação do TCE num caso como esse. Então, se tu pudesse situar e depois já começar por aquele exemplo, acho que pode ser interessante. Certo. Eu vou até considerando as pessoas que não são aqui do Estado, contextualizar um pouco o tribunal em relação às políticas públicas e o histórico que se construiu em relação à educação infantil,
até nós chegarmos nesse momento atual, sabe? Uhum. Bom, em relação às políticas, que eu diria, porque se pergunta, né, qual a relação do Tribunal de Contas, aí a gente pensa o seguinte, as políticas públicas, na sua concepção, elas são trabalhadas pelas pessoas das respectivas áreas, logicamente. Só que elas entram no mundo jurídico através de normas, e aí entram as pessoas da área do direito também, de diversas outras áreas operando, e elas se materializam através de aplicação de recursos públicos. Então, sim, o Tribunal de Contas entra neste momento como um ator fundamental, porque sem os recursos, as políticas não vão se materializar. E essa atuação, então, há uma atuação da sociedade, do poder público, desde a concepção até o final, ali, quando os recursos são aplicados. Em relação à educação infantil, esse debate envolvendo o tribunal, ele começa ali no início dos anos 2000, com o colega Hilário Royer, que é chamado em auditoria, é chamado a atenção até de uma secretária municipal de educação, de que os municípios não havia uma baixa aplicação. Ela mesma diz, olha, havia uma baixa aplicação na educação infantil e de que o Tribunal de Contas deveria estar mais atento a isso. Então, ele começa ali na Regional de Passo Fundo a fazer esse tipo de análise nas auditorias tradicionais. E, posteriormente, o Ministério Público de Contas, que à época o procurador-geral era o conselheiro, agora conselheiro César Miola, faz um estudo, em que o Hilário participa também, trazendo as taxas de atendimento, e que eram muito baixas, realmente muito baixas, quando se começou ali no início dos anos 2000. E, posteriormente, então, de uma evolução desse debate, que a gente chega à radiografia, em 2010, iniciei em 2010, e agregamos a aplicação de recursos, dentre eles a aplicação dos recursos do Fundeb. Através dessa inserção dos dados do Fundeb, que se inicia um contato com o Ministério Público, com as promotorias regionais de educação, e com o Ministério da Educação, que à época estava a doutora Rita Coelho. O que nós constatamos na época? Que havia uma baixa aplicação do retorno de Fundeb da educação infantil na própria etapa. Nós fizemos até um levantamento, foi feito em 2013, um levantamento onde 58% do retorno de Fundeb da educação infantil era aplicado na própria etapa. Aí até foi um estudo que nós fornecemos, foi a jornalista Ângela Chagas, publicou, município por município, quanto era o retorno da educação infantil e quanto era aplicado. Isso teve uma repercussão bastante grande, porque até alguns próprios secretários municipais de educação se surpreenderam, e outros havia aplicação, mas não estava devidamente contabilizada, e também a ideia é trabalharmos em prol da melhor transparência, né, da execução orçamentária, e isso proporcionou uma evolução, porque hoje nós temos, em 2019, 74% foi aplicado na própria etapa. Então, nós temos essa atuação do tribunal, ela passou a ser, através da radiografia, conjunta com os demais órgãos. O Hilário chegou a fazer um trabalho com os promotores regionais de educação, fazendo um levantamento dos municípios sem creche, que em 2010 eram 138 municípios sem creche, e com um trabalho forte que teve, envolvendo FAMURS, Undime, UNCME e as promotorias da educação e o Tribunal de Contas, nós temos hoje, em 2019, eram 10 municípios sem creche.
Então, foi um trabalho conjunto muito forte, que de fato acho que contribuiu para uma evolução no Estado. A gente tinha em 2010 na creche 108 mil crianças. Depois, em 2019, passa para 203 mil. Na pré-escola eram 170 mil, passa para 254. Houve uma evolução. Claro, a questão da mensuração em termos de taxa, a gente tem procurado evoluir agora, porque é uma dificuldade, né, Paula, a questão do levantamento populacional. Então, nós dialogamos com o Departamento de Economia e Estatística para fornecer as suas estimativas populacionais, porque eles trabalham com os nascimentos, né, os nascidos vivos, e isso, então, a gente busca ter uma maior aproximação, né, dos dados da população para poder mensurar as taxas de atendimento. Nessa questão da aplicação dos recursos, também a gente teve uma evolução bastante grande, que em 2010 eram 564 milhões aplicados na etapa, em 2019 foram 2 bilhões de reais que os municípios aplicaram. Então, os municípios tiveram uma evolução muito grande nesse período, da aplicação. E aí nós entramos no debate, que é o debate do Fundeb, né? Nós tivemos uma preocupação vendo o quanto representa o Fundeb. Em 2018, começamos a provocar um diálogo nesse sentido. Então, a professora Sônia Ogiba, que tinha nos convidado para participar de uma publicação a respeito do monitoramento PNE, nós solicitamos uma oportunidade para falar sobre o Fundeb. E qual a nossa ótica? O nosso objetivo é levar os dados que nós dispomos para dar uma certa concretude ao diálogo. Porque nós falamos, por exemplo, da importância do Fundeb e a sua representatividade. Só que nós decidimos levar os dados do Fundeb desses municípios para mostrar o quão grande é essa representatividade. Aí, nesse sentido, tivemos esse debate, participamos também de 2 audiências públicas, uma que foi promovida pelo Senado e uma da Assembleia Legislativa. Então, para ter uma ideia, assim, nós extraímos dados das nossas certidões do Fundeb. Nós tínhamos ali, fizemos levantamento em 2018, 150 municípios. Se comparasse a receita do município com o retorno de Fundeb, esse retorno representa entre 20% e 50% da receita. Nossa. Tinham 5 municípios que o retorno correspondia a mais de 50% da receita. Ou seja, é um recurso fundamental para o atendimento, para a manutenção desse atendimento da educação infantil e também para o ensino fundamental. Né? Ele é primordial para os meninos. Então, esse é um debate. Até agora surge a pandemia, né? E nós não podemos esquecer desse debate, porque o Fundeb, até para os municípios eles passam a receber, ao longo desse período, como aumenta a oferta de vaga em educação infantil, eles passam a receber um percentual de Fundeb maior, porque o Fundeb ele é composto, é um fundo estadual, né? Até aqui eu gosto de falar, embora eu acho que a maioria das pessoas aqui presentes sabe, mas às vezes a gente vê uma confusão de pessoas acharem que é um fundo federal, por conta de que é distribuído pelo Banco do Brasil, mas o fundo é estadual, são os recursos do Estado e dos municípios, que são, então, recolhidos nesse fundo e distribuídos de acordo com o número de matrículas. E os municípios, com essa expansão
da educação infantil, eles passam a ter mais de 50%. Então, ou seja, recursos do Estado, que o Estado contribui, passam para os municípios. E quando nós pegamos os 10 municípios que têm o maior retorno de Fundeb, o que a gente chama plus de Fundeb, porque eles recebem mais do que contribuem, por conta do grande número de alunos, eles têm 24% do número de matrículas no estado, nas redes municipais. Então, para estes municípios, eles já enfrentam a seguinte situação: são municípios que seguem tendo um déficit grande de vagas na educação infantil, tiveram nos últimos anos um maior número de nascimentos de crianças, e, por outro lado, alguns deles têm essa questão da lei de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, dependem muito do recurso de Fundeb. Então, por isso, realmente, esse debate é fundamental. Mas agora, entrando na pandemia, o que ocorreu ali no tribunal, né? Só antes da gente entrar na pandemia, acho que você trouxe me fez pensar em algumas coisas que pode ser interessante, inclusive, para contextualizar. Débora, quando você começou a sua fala falando da importância, como o papel de vocês tem sido importante, inclusive, para tornar visível para os gestores o quanto que ele está aplicando ou não de recursos da etapa na etapa, né? Porque, pelo que eu entendo, e esse não é uma área que eu entendo, eu sou bem pedagogo, eu entendo da discussão pedagógica, tudo isso para mim é sempre um mistério, e por isso para mim está sendo uma oportunidade também super bacana. Mas, por exemplo, existe um recurso destinado para a educação infantil, né, do Fundeb. Aí, quando você estava falando, esses 58% e os 74%, quer dizer, não está sendo usado a totalidade desse recurso direcionado para a educação infantil na educação infantil. Então, o que vocês fizeram, se eu entendi bem, ao mostrar isso para os gestores, criam uma certa... Não sei se a melhor palavra é pressão, mas uma chama para responsabilidade para aplicar o recurso onde tem que ser aplicado, onde ele está endereçado. É isso? É que, assim, a lei do Fundeb, ela permite aplicação entre as etapas, indistinta. Só que, logicamente, no momento em que o valor aluno da educação infantil é superior ao valor aluno do ensino fundamental, assim como tem diferenças não só entre as etapas, mas também entre as modalidades, há uma diferença do valor aluno, supõe-se que a intenção é de que seja aplicada na etapa. Então, o termo que eu diria com a nossa publicação teve por objetivo provocar uma reflexão e um estímulo a isso, né? Claro, para que se aplicasse o recurso na educação infantil. Isso, o recurso da educação infantil na educação infantil. Isso, o objetivo foi esse. Ótimo. E vocês, eu sei que não é esse o papel de vocês, mas talvez vocês tenham alguma informação que pode ser interessante. Vocês têm uma noção do porquê que os recursos não são aplicados na etapa? Assim, por que não é quais são as grandes razões? Desconhecimento, porque as outras etapas demandam e há uma prioridade para as outras etapas, e aí você tem uma ideia do porquê que os recursos não são aplicados na etapa? Certo? Claro, eu acho que aí seria assim, caso a caso, né? Os gestores Sim. poderiam falar, mas o que a gente sempre procura trabalhar num diálogo, né? Eu acho que no início a baixa aplicação estava muito relacionada ao fato de que o Fundeb, bom, ele começa na creche ali em 2008, né? Então, ele foi antecedido pelo Fundef, e que era destinado ao ensino fundamental. Então, eu acho que inicialmente está relacionado ao fato de que os gestores estavam habituados a um fundo que era destinado ao ensino fundamental. Então, há uma adaptação a esse novo fundo, né? Inclusive, fazendo um parênteses aqui, a inserção da creche no Fundeb foi
ela foi fruto de um amplo debate, um trabalho árduo para inserir a creche no Fundeb. Isso. E, mas também há o fato, de, talvez, em alguns casos, de que há um número grande de profissionais de educação no ensino fundamental. Né? Então, acho que essas duas questões acabam contribuindo para essa. Tem uma Porque questão também histórica do hábito disso estar Isso, sempre direcionado é, ao ensino fundamental, e tem uma questão de tamanho de oferta, né? Fundamental, sim, educação. porque também há um debate aqui da suficiência do recurso, né? Ou seja, o Fundeb rende já anos de debate. Assim. E agora está uma discussão, né? Basta que aí antes da gente entrar na pandemia, acho que seria legal você falar que agora está sendo discutido o formato, não é isso, do Fundeb, assim, porque ele tem um É, prazo, né? Ele tem um ciclo, vamos dizer assim. Acho que isso é é importante chamar uma atenção para as pessoas ficarem a par da situação. um amplo debate que estava ocorrendo é a questão da participação da União, né? Porque hoje a União ela complementa apenas nos estados em que a receita, sendo mais baixa, não se atinge o valor mínimo aluno. Então, no Uhum. caso do Rio Grande do Sul, não há uma complementação da União, que significa que se trabalha com os recursos aqui, dos impostos e transferências do Estado e dos municípios. Então, esse é um debate que amplo, né? Eu diria que é um grande cerne desse debate em relação ao Isso. novo Fundeb. Ótimo. Então agora eu queria que tu começasse a entrar na relação disso tudo e do tribunal na pandemia. Assim, como é que tem Tá. sido e o que que você visualiza? Bom, quando surge eu diria assim, todos pés de surpresa quando surge a questão da gravidade da pandemia, né, dessa necessidade de isolamento. E o tribunal, então, assim como todos os demais órgãos, eu acho, teve que pensar rapidamente numa adaptação das suas atividades. Claro, o tribunal ele já tem setores bastante organizados, nós temos uma direção de controle e fiscalização, que faz o que seriam as fiscalizações, e que, logicamente, volta, a partir dessa situação, o seu olhar mais para a fiscalização das ações relacionadas à pandemia, embora continue o seu plano, que nós chamamos de plano operativo. Nós já temos uma consultoria técnica que presta orientação, mas, logicamente, iriam crescer esses pedidos de orientação, então nós criamos um canal ali na direção geral, que é primeiro um e-mail que se chama covid19@tce.rs.gov.br. Criamos este e-mail. TCE, TCE. covid19@tce.rs.tce.rs.gov.br. Para dúvidas relacionadas a esse momento. E tivemos um contato com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que é a FAMURS, para nós. Eles tinham muitos questionamentos dos municípios, então nós tivemos a ideia de produzir essa cartilha com principais dúvidas que a FAMURS recebeu. Inicialmente, fizemos uma primeira em março, e na segunda, e coincide também com as perguntas vindas do e-mail do Covid-19, começam a vir muitas perguntas relacionadas a pagamentos na área da educação. Desde vantagens remuneratórias de professores, como, por exemplo, é devido ou não é devido o pagamento de difícil acesso, considerando que as pessoas não estavam exercendo as suas atividades. E aí nós, claro, todos nós fomos pegos com uma situação que sempre sem um Nova. paradigma. Mas nos posicionamos na cartilha, e uma delas, então, que tu comentaste, que se relaciona fortemente com a educação infantil,
é a questão das escolas, as parceiras, né, chamando as conveniadas. Então, nós, isso, realizamos uma pesquisa, também nos posicionamos na cartilha, e até comentando um pouco as razões da nossa fundamentação aqui nessa temática. Bom, a própria lei que regula as parcerias, ela traz ali as hipóteses em que se pode reter o pagamento. Tá? E essas hipóteses, elas estão relacionadas ao inadimplemento. Só que o inadimplemento pressupõe a possibilidade de se poder cumprir com a obrigação. Que, no caso, essas escolas, elas não estão em possibilidade de cumprir com a obrigação. Por outro lado, a lei de licitações, que prevê a possibilidade de suspensão dos contratos, esta lei que regula as parcerias, ela diz claramente que não se aplica a lei de licitações, aquela relação que está ali disciplinada. Há um tratamento diverso e muito em função da natureza. Mas no caso então, nós já tínhamos posicionado genericamente em relação às parcerias na primeira cartilha. Mas nessa segunda cartilha, que diz respeito às escolas de educação infantil, nós entramos um pouco no aspecto da educação. Que o próprio Plano Nacional de Educação, quando ele fala ali na meta 1, ele traz, na estratégia 1.7, a articulação com essas entidades beneficentes de assistência social e educação, como uma forma de atingir a meta. A articulação da rede própria, né? E também dessas redes combinadas. Então, ela reconhece essas redes como uma forma, e, no meu entender, né, como alguém que trabalhou na cartilha, ela dá um tratamento diferenciado em relação ao que seria uma entidade particular. E tanto é dado esse tratamento diferenciado que a lei do Fundeb prevê o cômputo dessas vagas para fins de retorno, o que não ocorre se houver a compra de uma vaga numa escola particular. Ou seja, são tratamentos distintos, né? Sim. Uma coisa é uma escola conveniada, que agora recentemente começaram a chamar de parceira, e a outra coisa é aquele outro tipo de relação que o poder público estabelece com algumas instituições privadas, que é comprar uma vaga, né? Porque não consegue Isso. atender na rede própria, na Claro, rede direta. ela tem que atender aos requisitos da lei, né? Uhum. Para que seja considerada para fins de retorno de Fundeb. Mas aí eu até mesma fazendo um raciocínio assim, em relação a isso, que, claro, o retorno de Fundeb que ocorre esse ano, que, por exemplo, se pegar aqui no estado, em março, os municípios receberam em torno de 864 milhões. Aliás, se recebeu no estado em torno de 864 milhões, ela computa o cálculo é feito com base nas matrículas de 2019, porque é com base no último censo. Uhum. Então, nesse momento, os municípios, claro, vai haver digamos assim, um impacto da receita, né? Porque o repasse é de acordo com a receita. Mas, como disse a professora Rita, este impacto precisa ser acompanhado. Nós precisamos saber exatamente. Então, isso, através dos repasses, a gente consegue acompanhar qual foi realmente o impacto. Mas não deixa de receber. E, ao mesmo tempo, as matrículas atuais, embora não se esteja tendo aula, as crianças estão matriculadas. E elas vão ser computadas para que o ano que vem haja o retorno de Fundeb. Então, ao que me parece, no momento em que não será interrompido o retorno de Fundeb por conta das matrículas, me parece correto que haja alguma contraprestação
aí para a manutenção, digamos assim, a manutenção dessas instituições. Nessa cartilha, até fazendo aqui uma parênteses, né? Nós tivemos um diálogo, porque há tempos assim, há uma relação próxima com as promotorias regionais de educação, e como são dois órgãos de controle, não me parecia adequado que os municípios recebessem orientações contraditórias. Poderia até confundir mais ainda. Então, nós fizemos, nessas questões relacionadas à educação, nós fizemos um diálogo. Então, se pode dizer que houve uma forte contribuição das promotorias regionais de educação. Também tivemos a presença de um promotor eleitoral, considerando o ano que nós estamos, né? E um centro de apoio do patrimônio público, para ajudar algumas, assim, umas contribuições nessa construção. Então, foi bem relevante esse diálogo que nós tivemos, uma participação importante do Ministério Público. Inclusive, o promotor eleitoral ele trouxe um aspecto que diz respeito aos contratos temporários. Por quê? Porque, claro, tudo está muito incerto, né, em relação a período de eleição. Só que foi feito um alerta, até na cartilha nós fizemos, com base nessa contribuição do promotor, de que os contratos temporários, hoje, se nós pegássemos o entendimento do TSE da eleição passada, se fosse rompido na área da educação, rescindido um contrato temporário e contratado novamente, passados ali próximo aos 3 meses antes da eleição, ele seria vedada essa contratação. Porque, embora a lei eleitoral fale a possibilidade para serviços essenciais, a interpretação que o TSE teve nas últimas eleições é de que os serviços essenciais seriam relacionados à segurança e saúde. Então, não entraria a educação. Logicamente, não se conhecem as posições relacionadas com este contexto de pandemia, mas foi um alerta que se fez em relação aos entendimentos anteriores, né? Ou seja, de que então a educação passaria nessa compreensão de serviços essenciais para essas discussões de contratos temporários, é isso? Ela não estaria nos entendimentos anteriores, ela não faria parte deles. Isso. Seria a manutenção da vida, né, saúde. Entendi. Então, esse trabalho de orientação segue, né? Assim como a fiscalização, lá, que aí a direção de controle e fiscalização, preocupação com a questão da alimentação, né? Alimentação escolar, as despesas. Débora, como é que foi essa intervenção de vocês exatamente nesses dois aspectos? Assim, o que ficou encaminhado, por exemplo, em relação a esse aspecto, porque a Luciana, a promotora do Ministério Público, ela, e até foi aí que a gente conversou, eu e você me falou dessa cartilha, vocês conseguiram fazer uma intervenção no sentido de uma proposição por exemplo, a Prefeitura aqui de Porto Alegre para não suspensão dos pagamentos, uma orientação para não ter a suspensão dos pagamentos da rede conveniada, da rede parceira, para conseguir manter essa rede, né? Porque se você, assim, já tem escola privada fechando, escolas pequenas privadas estão fechando, porque não estão conseguindo fazer a manutenção da sua saúde financeira, né? A gente sabe que tem muitas famílias que estão com uma diminuição de receita e que vai começar a migrar da escola privada para a escola pública. Se a gente não tiver uma atenção a essa estrutura, essa rede que compõe o atendimento da educação infantil, ao fim dessa pandemia, os números da falta de vagas
vai ter muita criança que não vai conseguir acessar a educação infantil por conta de não ter vaga, não ter instituição, e o poder público não vai conseguir abrir escolas do dia para a noite para atender essas crianças e atender o direito delas a ir para uma instituição de educação infantil, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, o que ficou como encaminhamento, né? Mas numa tradução para o nosso, não tão técnica que para nós, para mim, por exemplo, eu fico, ai meu Deus, como que é isso? Porque é uma linguagem fora da minha. E sobre isso e sobre essa questão da alimentação, porque lá no início da discussão da pandemia, foi uma questão que para mim me preocupou muito, porque eu sei que muitas crianças se alimentam na rede, só na escola. E isso não é um caso, dois casos, são muitos casos que as crianças têm alimentações principais dentro da instituição. Com a escola fechada, como é que foi a intervenção de vocês nesse sentido? Ou se vocês fizeram, né? Mas pelo que eu entendi, vocês fizeram qualquer coisa nesse direcionamento. O que ficou encaminhado? Sabe por que eu estou te fazendo essas perguntas, Débora? Porque eu acho que assim como eu, muita gente não tem claro o papel do Tribunal de Contas. E eu quero, com essa série de lives, mostrar como é complexo e como ele é como tem uma necessidade de um diálogo ampliado quando a gente fala do atendimento à criança, à educação infantil. E eu acho que a gente está começando a perceber que talvez a gente vai ter que começar a pensar em outros tipos de serviços, como em muitos países existe, mas isso é um outro assunto, né? Mas é exatamente para mostrar que não é uma coisa simples de dar conta. Se não é simples numa situação de normalidade, é muito menos simples numa situação de pandemia, né? Bom, então, assim, nós trabalhamos na cartilha de uma maneira geral para os municípios, porque esse não é um problema, não é uma característica apenas de Porto Alegre, de municípios maiores, e justamente os que têm mais carência de vagas. Aí o Ministério Público trabalhou especificamente em relação a Porto Alegre, obteve até mesmo uma decisão do Tribunal de Justiça, que foi no mesmo sentido da nossa cartilha, né? De que houvesse, porque a lei ela prevê que possa haver uma alteração deste termo de parceria, então adaptando, né, as despesas, a eventual redução de despesas, repactuar então esse termo de parceria. O Ministério Público de Contas também entrou nessa questão no âmbito do Tribunal de Contas, e foi dada o que se chama uma cautelar. Então, houve um posicionamento tanto do Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas e do Tribunal, do Conselheiro do Tribunal de Contas e do desembargador. Isso no âmbito de Porto Alegre. Mas a nossa orientação ela é geral para os municípios, né? A orientação da cartilha. Assim como fizemos uma orientação da cartilha pela questão da alimentação escolar, congregamos os manuais que tem do MEC, tem um manual muito bom também, que reúne as informações, ele é conjunto do Ministério da Agricultura e do MEC, porque tem a questão da agricultura familiar, que é bastante relevante, tanto pela qualidade da alimentação escolar, como por um incentivo aos pequenos agricultores, que os agricultores já estão sofrendo com a estiagem. Então, esta comercialização para fornecimento de alimentação escolar também é importante para as famílias. E, ao mesmo tempo, então, eu faço parte de um setor que está trabalhando com essa área da orientação, mas a nossa direção, que faz a fiscalização, também está com plano, está atuando neste monitoramento. E, claro, tudo é complexo e novo, então a gente também está procurando trabalhar no que chama em rede, que já há tempo existe. Eu até estou, neste momento, presidindo o que chama Rede de Controle da Gestão Pública, onde diferentes órgãos
tanto municipais como estaduais e federais, se reúnem, criam grupos de trabalho e procuram tratar de temáticas de uma maneira interinstitucional, né? Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma vivência, e assim a gente consegue somar. Assim como este diálogo que nós estamos tendo. Tu és da área da educação. Eu não posso entrar num debate que diga respeito à educação querendo trazer o meu conhecimento como advogada. Eu preciso ouvir as pessoas para ter uma mínima compreensão e não cometer equívocos. Então, isso é uma coisa que eu realmente queria até salientar, que desde o início, quando a gente começou esse trabalho, foi sempre procurando ouvir as pessoas da área. Porque corremos o risco, enquanto profissionais do direito, ou da economia, das ciências contábeis, de, ao querer interpretar isso por nós, com base no nosso conhecimento, cometer um equívoco. Então, eu acho que esses diálogos com as pessoas que operam, que estudar, que se dedicam a determinados campos, ele é fundamental. Então, até nesse sentido, eu elogio muito, já elogiei, né? Mas acho muito importante essa troca de experiência. E da nossa parte, o nosso objetivo ao divulgar os dados é sabendo tentar mostrar como se dá a execução, inclusive do ponto de vista orçamentário, para fomentar o controle social. Né? Esse tem sido um objetivo. Débora, a gente está indo nos últimos 10 minutos, voa o tempo. Eu queria agora começar a caminhar para o final e eu queria te fazer uma pergunta, assim. Na verdade, são dois pontos que eu não sei, são coisas que eu ando pensando, lendo e vendo e conversando com as pessoas têm vindo conversar comigo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a experiência de Portugal e para a experiência da Itália, vou dar esses dois exemplos. A rede privada, por exemplo, ela nesses dois países, os pais zeraram o pagamento, não pagavam as mensalidades, e houve um aporte do governo para a manutenção dessas instituições nesse período, né? Isso foi um ponto. Claro que cada realidade é uma realidade, mas é o que eu estou trazendo porque eu estou bastante preocupado com várias. Estou bastante preocupado com essa ideia de retorno. Eu estou preocupado com a manutenção das escolas que acolhem essas crianças, porque a escola é, para mim, um lugar protetivo para a criança, né? É direito das crianças e é protetivo das crianças. E é um lugar onde ela encontra pares, aprende, se desenvolve. Então, eu vou sempre defender a escola. Eu sei que o poder público, o ideal é que toda criança pudesse estudar numa escola pública de qualidade. Esse é o ideal, mas isso a gente sabe que está longe de ser possível, né? Você acompanha muito melhor do que eu os números, os dados, e a gente sabe que as redes parceiras só aumentam e a rede direta só enxuga, né? Porque, enfim, essa é uma realidade e a gente tem que problematizá-la junto. Então, eu sempre olho para a rede pública, para a rede conveniada, parceira, e para a rede privada, que também está acolhendo crianças. E a rede privada que está mais sofrendo não são as grandes escolas, são as escolas pequenas, são as escolas que tinham vagas compradas pela prefeitura, são as escolas que tinham lá 60, 80, 200 crianças, que empregavam 40 professoras ou 40 funcionários e que tinham praticamente o orçamento todo comprometido com a folha de pagamento. E que agora é tão assim. E aí, assim, eu fico pensando que a gente
Em algum lugar a gente vai ter que conversar sobre isso, sabe? A gente vai ter que falar de que possibilidades nós vamos imaginar de apoio a essas escolas. Porque, por exemplo, ontem, um grupo de diretoras, para mim bastante responsáveis, foram fazer um protesto capitaneada por uma vereadora que pega essas causas para promoção só, né? Isso fica bem claro. Vão protestar para dizer vamos abrir a escola agora, a gente pode. É tão irresponsável isso. Nós estamos no pior momento para imaginar abrir uma escola, né, de educação infantil. Então, eu acho que o debate ele não é para dizer assim, vamos abrir logo de qualquer jeito. Isso é irresponsável. A gente tem que pensar como é que a gente vai dialogar para manter essas instituições, né? Para garantir a manutenção delas. Esse é um ponto que eu queria que você, sei lá, me dissesse do teu ponto de vista, o que é que a gente pode imaginar. E uma outra questão que eu queria te passar para você nos falar é o que você imagina, ou se vocês já estão pensando, do ponto de vista de aplicação dos recursos, porque quando o recurso veio antes da pandemia, num cenário, né? O recurso para a escola esse ano vem num momento antes da pandemia. A gente imagina e desenha o ano antes de uma pandemia, e aí vem uma pandemia e muda tudo. Eu acho que vai ter, do que eu tenho entendido, e eu espero que quem esteja construindo os protocolos de orientação se atente a isso, mas a gente vai ter que pensar em outros tipos de jornada de escola, né, para as crianças da educação infantil. 12 horas, para mim, é inimaginável. A gente vai ter que pensar, por exemplo, num outro ratio adulto e criança. Quer dizer, vai ter que pensar que tipos de equipamento de proteção, como é que, né? Vai implicar uma série de questões e que envolve recurso. Tá. Como é que a gente, o que vocês imaginam assim? Bom, uma coisa eu vou te dar a minha posição e outra eu vou te devolver com perguntas e até dizendo aqui, já anunciando que nós convidamos o Paulo para ir ao Tribunal de Contas, virtualmente, mas lá na nossa casa, né? Uhum, E que eu tenho reflexões, mas que eu gostaria que fosse desenvolvida por quem é da área. Então, por isso, uhum. vou te... Bom, será dia 5, então, às 10 da manhã, trazendo para as pessoas aqui, que o Paulo e a professora Rita Coelho. Pois eu divulgo aqui. Obrigada, Paulo. Mas uma das questões, essa da manutenção das escolas, eu acho que isso é um debate maior, é um debate nacional, que envolve não apenas estados e municípios. Então, é um debate maior no âmbito do nosso país, né? Em relação às escolas, bom, logicamente, como falaste, os protocolos eles têm que ser viáveis do ponto de vista da área da saúde e também eles têm que poder ser aplicados. Eu acho que a área da saúde, a pedagógica e poder ser aplicados. Então envolve desde o acompanhamento dos recursos, envolve provavelmente o Ministério Público do Trabalho nessa fiscalização dessa aplicação. Eu acho até que a professora Ângela Coutinho falou sobre isso, o envolvimento do Ministério Público do Trabalho e realmente isso é uma questão bem complexa, né? Mas a minha pergunta é que quando a gente dá... São duas etapas. Quando a gente lê as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, a base nacional curricular comum, a gente ouve como um eixo estruturante das práticas pedagógicas na educação infantil, as interações e as brincadeiras. Que a partir das interações, aí eu falando como leiga, né, Paulo? Me corrija se estiver errado. As interações e as brincadeiras, conduzidas com uma intencionalidade pedagógica que levam à construção dos conhecimentos. Então, o direito de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar,
né, a interação enquanto uma característica fundamental do cotidiano. E aí a minha pergunta é, isso me parece a centralidade da educação infantil. No momento em que se diz, olha, volta-se à educação infantil, mas não é possível a interação, a exploração, a participação, se não se estaria retirando justamente a centralidade dessa etapa da educação. Esse é um questionamento que eu me faço. E quando a gente fala na manutenção do vínculo, tratando-se de crianças pequenas, se esse vínculo não se constrói justamente porque a criança se sente integrada através dessa construção, dessa socialização, desta interação. E se ao retirar isto da criança, numa eventual volta com protocolos muito rígidos, não se poderia, inclusive, fazer com que a criança se desinteressasse pela permanência na escola. Uhum. Essa vai ser uma pergunta que eu vou te deixar por conta, assim, das minhas leituras como leiga das diretrizes curriculares nacionais e da base. Aí Não, mas a leitura é muito boa sobre as diretrizes Obrigada. e a base. É muito A boa. minha outra pergunta, que houve um debate, que eu não sei se tu acompanhaste, mas há anos atrás, até a professora Rita Coelho acompanhou, a professora Maria Carmen Barbosa acompanhou, sobre a estratégia 1.12, que são os programas complementares da educação infantil, para o desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. E, na época, o que se debateu era se havia um conflito entre a creche e os programas complementares. Logicamente, a educação infantil ela tem um caráter institucional, não doméstico, né, fiscalizado pelo sistema de ensino, então não se confundiria com os programas complementares. Mas, neste momento de pandemia, se não seria importante o fortalecimento destes programas complementares, considerando que eles congregam assistência social, a saúde e a educação. Claro, acho que é importante o fortalecimento deles, tudo depende da forma de execução, dos recursos, mas me parece que eles têm uma relevância maior neste momento, principalmente que as instituições estariam inviabilizadas desse atendimento. Débora, eu tenho 1 minuto e meio e eu quero deixar um tempo para te agradecer também. Então, assim, você trouxe os pontos que também estão me inquietando, assim, que configuração de atendimento vai ser esse se ele não vai cumprir com aquilo que nós temos como essencial para acontecer a construção da vida, do conhecimento, da subjetivação das crianças, que é as interações, é o estar com os outros. Quer dizer, eu estou apavorado que aqui ficou 1 minuto só e o Instagram fecha. Mas assim, essa é a grande questão. Quer dizer, a gente não pode voltar em nome de qualquer coisa. A gente não pode retroceder e virar um espaço de guarda das crianças. Essa é a grande questão. Como e quando e de que forma a gente vai poder fazer esse atendimento de qualidade. A gente vai ter que continuar conversando sobre isso e eu prometo que vou pensar bastante pontos e esses são os meus pontos para a nossa conversa. Débora, tem 30 segundos. Muito obrigado pela tua participação, pelas tuas contribuições. Acho que ampliou o universo aqui para gente. Eu que agradeço a ti e a todas as pessoas que estão assistindo e que mantenhamos esse trabalho em conjunto. Isso aí. Continue acompanhando. Amanhã tem uma outra conversa. Acho que vai ter outra quinta e sexta. Então, acho que ainda tem uma semana. Obrigado, Débora. Obrigada.